Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como cadastrar uma ordem de serviço de forma avulsa e também como encerrar essa ordem de serviço, tá? Mas antes de a gente começar, gostaria de relembrar vocês que aqui dentro do Melvin existem três formas de cadastrar uma ordem de serviço. A primeira delas é através do seu plano de manutenção preventivo, onde você entra lá dentro do seu ativo, cadastra o plano de manutenção, o plano mestre mesmo, onde você coloca todas as possíveis manutenções que você faz no seu equipamento, independente se é da oficina mecânica, elétrica, civil, independente do tipo de manutenção, se ela é uma inspeção, uma lubrificação, uma preventiva, né? E também independente da frequência, né? Se ela é uma OS que você faz, uma manutenção que você faz diária, semanal, mensal, anual, né? Então lá você cadastra todas as possíveis manutenções que você faz e através da FMP, que é a ficha de manutenção preventiva, o sistema vai gerar essas ordens de serviço de forma automática, de acordo com a frequência que você determinou, tá? Então, essa é uma forma. A segunda forma é através de uma solicitação de serviço, onde os seus clientes da manutenção, né, você pode estar criando acesso para eles aqui dentro do Melvin, e eles mesmos vêm e criam essa solicitação, né, esse chamado de manutenção para você. E essa solicitação, se você desejar, você pode transformar ela em ordem de serviço ou não, tá? Então, essa é uma segunda forma. E essas duas formas que eu acabei de explicar para vocês, eu tenho mais vídeos também, tutoriais gravados, falando um pouquinho sobre elas. Se vocês quiserem saber mais, né, como fazer, você pode estar conferindo esses vídeos. E a terceira forma, que eu vou explicar para vocês hoje, então, é através da forma avulsa, né, que, como no caso de corretivas, né, você não prevê ela no plano de manutenção preventiva. Então, aconteceu uma emergência ali na máquina, parou, então você precisa já criar a ordem de serviço para o executante fazer e liberar a máquina para a produção, né? Então, para esses casos, né, então tem essa opção, essa terceira forma, que é você cadastrar diretamente aqui já na carteira de serviço, já criar essa ordem de serviço de forma manual, tá? É muito simples, eu vou mostrar para vocês então a partir de agora. Vamos lá? Então, você vem aqui em menu, na aba ordem de serviço, carteira de serviço, que é aqui onde eu já estou, né? Aí basta você vir aqui no botão adicionar, e aí você vai preencher esses campos aqui, que é os campos básicos, né, de toda a ordem de serviço. Você tem que preencher pelo menos esses campos aqui, né, para que ela seja criada, tá? Então aqui, número da OS ela preenche automaticamente, né, ela é sequencial. Data de abertura é a data que está abrindo a ordem de serviço, tá? E aqui você vai colocar a descrição, o que que você quer que o seu executante faça ali na máquina para você, né? Vou simular aqui, por exemplo, um vazamento no compressor. Então você vai colocar aqui, ó, para ele verificar o vazamento de óleo no compressor, por exemplo, tá? E agora você escolhe aqui qual que é o tipo de manutenção, né? Clicando nessa setinha que vai listar uma lista de tipos de manutenções padrão, que já vem cadastrado quando você adquire o Melvin, porém você pode personalizar essa lista também. Eu tenho um vídeo falando um pouco mais sobre isso, mas só para mostrar para vocês, aqui dentro de parâmetros você pode personalizar essa lista de tipos de manutenção, né? Se tem algum tipo de manutenção que você tem específico que não está cadastrado aqui ou com um nome diferente, então é só você vir aqui em parâmetros, tipo de manutenção e personalizar, criar, né? Ou editar o nome de alguma que já tem lá também. Também tem como você personalizar a oficina, tá? E prioridade de execução. Também aqui dentro de parâmetros. Tem uma opção aqui de você criar novas prioridades, tá bom? Também tem vídeo falando sobre isso, tá bom? Mas continuando aqui, eu tenho corretiva cadastrada, então já vou selecionar ela aqui. Só selecionar na lista, suspensa, que vai aparecer aí para vocês. Oficina, da mesma forma, é só selecionar aqui, né, a sua oficina que você deseja destinar essa ordem de serviço, né, que vai executar para você, como, por exemplo, eu vou colocar eletromecânica. Condição do ativo. Aqui, condição do ativo, você vai colocar se essa manutenção ela tem que ser feita com o equipamento parado ou funcionando, né? Então, já vem uma listinha também, só você selecionar. Vou colocar aqui, por exemplo, que é parado. E agora, é só você falar aqui, é, selecionar também, né, o setor e o equipamento onde fica, né, essa manutenção que você deseja realizar. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o setor energia e utilidades, onde fica o meu compressor, né? Então, seleciono aqui o compressor. E subconjunto, se você estiver cadastrado
até o 5º nível e tiver, né, o local onde você vai realizar essa manutenção aqui cadastrado, você poderia estar selecionando também na lista suspensa, né? Só você clicar aqui na setinha, vai aparecer para vocês as opções que você cadastrou, quando você estruturou sua árvore de ativos, né? E pode estar selecionando, mas é algo opcional, não é obrigatório. Até aqui você já está abrindo sua ordem de serviço, tá? Número de pessoas. Aqui você vai colocar a quantidade de pessoas que você vê necessário para realizar essa manutenção, tá? Como, por exemplo, vou colocar aqui uma pessoa. E também vai colocar o tempo, né? Lembrando que esse tempo aqui, ele tem que estar em horas decimais, tá? Por quê? Porque ele puxa essa informação aqui, ó, o HH, desses dois campos. Então, se você colocar em minutos, por exemplo, 30, eu coloco 30 aqui, o sistema não vai entender que é 30 minutos, ele vai entender que é 30 horas. Então, antes de você colocar aqui, você tem que transformar seu tempo para horas decimais, né? Então, é muito simples. Se for 30 minutos, só se dividir por 60, que vai dar, por exemplo, 0,5, né? Bem tranquilinho, tá bom? Então, se você tem alguma dificuldade, é só dividir os seus minutos ali para 60 que já transforma, né, para horas decimais. Ou então, se por exemplo, 2 horas, aí 2 horas já está em horas, né? Então, tranquilo. Prioridade. Aqui, prioridade, como eu disse, já vem uma lista cadastrada, né? Como, por exemplo, baixa, média e alta e periódica, né? Mas você pode cadastrar novas prioridades aí, de acordo com a sua realidade e selecionar aqui dentro da ordem de serviço, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, que é alta e vou vir aqui criar. Feito isso, você já criou sua ordem de serviço, tá? Ela já ganhou o número aqui e ela já também já está com o status de aguardando. Toda ordem de serviço que ela é criada, quando ela acaba de ser criada, ela já gera, fica com status de aguardando. E conforme você vai dando andamento, aqui, ó, essa linha do tempo, ela vai atualizando com a data e a hora em que você passou por essa etapa aqui dentro do sistema, tá? Aqui a gente também tem a opção de etiqueta, onde você pode estar cadastrando etiquetas para identificar melhor essa ordem de serviço, né? É muito simples de cadastrar, é só você clicar aqui em cima e colocar uma descrição dessa etiqueta. Você pode selecionar a cor que você deseja, enfim, vem cá e salvar. E para você etiquetar a ordem de serviço, é só você selecionar ela, que ela vai trazer essa etiqueta para dentro da sua ordem de serviço, né? E essa etiqueta depois você pode estar utilizando em alguns filtros aqui no sistema para procurar essa ordem de serviço de forma mais rápida, tá? Então aqui também tem a opção de você, dentro de ações, colocar orientações, né, personalizar essa ordem de serviço ali para o executante, né, com orientações importantes que você acredita que seja necessário ele ter ali nessa ordem de serviço que ele vai executar, como, por exemplo, uma orientação de segurança, de qualidade, meio ambiente. E essa orientação você pode colocar aqui de forma livre, né, escrevendo o texto, ou também nós temos aqui uma orientação padrão, né, onde você cadastra ela aqui dentro de parâmetros. Aqui também tem um vídeo explicando sobre isso, tá? Mas só adiantando aqui, você cadastra ela aqui, essa orientação. Aquela orientação que sempre tem, que tem toda a ordem de serviço, você cadastra ela e você pode só selecionar aqui de uma forma mais rápida, em vez de digitar, né, todo o texto ali. Então, aqui, vou colocar como, por exemplo, essa orientação de bloqueio. Vou vir aqui salvar. E ela vai trazer aqui já de uma forma automática todos os itens que eu quero que tenha de orientação, né, para essa ordem de serviço, para o meu executante fazer antes de realizar aquela manutenção. Checklist. Esse checklist, ele puxa, né, aqui da descrição da OS, né? Pelo menos uma linha aqui do checklist é o que está na descrição da ordem de serviço na hora que você criou. Mas, se você quiser, tem a opção de você adicionar mais itens de verificação para o seu executante realizar nessa ordem. Só você vir cá adicionar checklist manual. Como, por exemplo, eu vou colocar aqui, além de verificar o vazamento, eu quero que ele faça uma coleta no óleo. Coleta do óleo. Eu quero que também, por exemplo, ele complete o nível do óleo. Então, aqui você pode colocar todos os itens que você quer, né, que ele faça ali naquela manutenção, só adicionando aqui essas linhas aqui, tá? E depois ele vai ter que marcar para cada uma delas aqui, na hora que ele for encerrar a ordem de serviço, né, se ficou conforme ou não conforme, né, após realizar essa manutenção, tá?
Temos também a opção de você selecionar checklist padrão para dentro dessa OS. Então, é bem parecido o conceito da orientação padrão. Você vem aqui dentro de parâmetros, cadastra ela, esse checklist, né? E aí, você só seleciona aqui de uma forma mais automática, né? Então, por exemplo, eu vou colocar esse exemplo de checklist de limpeza, mas de forma didática para vocês verem como que funciona. Então, esses 3 itens aqui, ó, estavam no meu checklist padrão, e ele veio de uma vez só ali para dentro da minha OS, tá? Vou remover aqui para não ficar excesso aqui, mas só foi para mostrar mesmo para vocês a funcionalidade, né? Então é isso. Então até aqui, né, você já criou sua ordem de serviço. E também tem a opção de você escrever alguma observação, né? Enfim, se você quiser escrever alguma informação aqui, você escreve e salva aqui, que também vai ficar ali na sua ordem de serviço, tá? Essa observação. Dentro de planejamento, você pode vir cá e colocar todos os recursos necessários para o seu executante realizar essa manutenção. Então, é só você vir cá adicionar e você seleciona o tipo de recurso, né? Você pode cadastrar aqui mão de obra, material, serviço, que ele vai precisar para fazer essa manutenção. Como, por exemplo, eu vou colocar aqui material. Vou colocar aqui, por exemplo, que ele vai precisar de óleo. Então, coloca aqui o óleo, pode colocar a marca, o código, alguma referência, né? A quantidade, a unidade medida, né? Vou escolher aqui, por exemplo, que o óleo é em litros. Você coloca o valor unitário, vamos supor que é R$ 15 o litro do óleo. Então, você vem cá e coloca e salva. Então, você pode vir cá e listar todos os materiais. Tem a opção também de você é, cadastrar aqui dentro do Melvin, né, ou fazer integração do seu RP aqui com o nosso modo de materiais e usar material cadastrado. Em vez de você descrever aqui o item usando material cadastrado, quando você vir aqui, ele vai listar todos os materiais que você tem cadastrado dentro aqui do Melvin, e aí você pode pesquisar, você pode, né, trazer de uma forma mais automática aqui para dentro é, desse planejamento. E você coloca aqui, é só você colocar a quantidade, né? Ele já puxa o valor do cadastro, você vem cá e salvar, e ele já trouxe aqui para dentro do seu planejamento também, tá? É, e aí, pessoal, até aqui é a forma de cadastro da ordem de serviço, né? E configuração, se você quiser deixar ela mais completa ali para o seu executante antes de realizar aquela manutenção. E aqui, como eu disse, ela foi gerada, né, com status de aguardando. E nessa aba de planejamento, para ela vir para o status de em planejamento planejado, você tem que marcar os itens como disponível, né? Então, você vê aqui, por exemplo, ele falou que o seu eletromecânico você tem disponível. Então, você vem aqui e marca o eletromecânico como disponível, ela vai vir aqui para em planejamento. O status de em planejamento é quando você tem mais de um item planejado, né? Mas apenas algum deles está marcado como disponível. Então, enquanto todos não tiver marcado disponível, ele não vem para planejada, ela só torna planejada a partir do momento que você marca todos os itens. Então, marquei aqui todos, se você observar, agora ela vai vir para o status de planejado. Então, como eu disse, quando ela atualiza, né, conforme você vai dando andamento nessa ordem, ela já vai atualizando aqui a data e o horário. E se você programar ela, ela vem aqui para programada, né? Mas como ela é uma corretiva, né, não vou passar essa etapa de programação, tá? Então, eu já vou encerrar ela aqui para mostrar para vocês. Mas depois tem outro vídeo que eu falo para vocês sobre essa etapa de programação, como que faz, né? E você pode estar olhando esse vídeo também, ok? Então, aqui, pessoal, a ordem de serviço já está pronta. Já vou encerrar ela para mostrar para vocês também como fazer, né? Então, é, essa orientação padrão aqui, se o seu executante, se você tiver cadastrado ela como checklist, ele pode marcar aqui se ele fez ou não fez esses itens que você pediu, né, para ele fazer antes de realizar a manutenção, né? Ele vem aqui e vai marcar também se os itens ficaram conforme ou não conforme após a manutenção. Conforme ele vai marcando, aparece aqui o usuário, a data e o horário também que ele fez essa atualização, né? E se ele marcar algum item como não conforme, o sistema ele vai te dar algumas opções, né? Para abrir uma nova ordem de serviço para corrigir essa não conformidade, abrir uma nova solicitação de serviço ou vincular essa OS, essa não conformidade, né, a alguma OS já existente, né?
Então, aqui ele lista todas as ordens de serviço que já foi aberta para equipamento, se tiver alguma que tem relação, como por exemplo, essa aqui, ó, verificar vazamento no óleo. Então, se eu vim cá e apertar vincular, ela vai vincular uma com a outra. Então, já aparece aqui até o número da ordem de serviço que você vinculou, tá? Então, essa não conformidade vai ser corrigida nessa outra ordem de serviço, ok? Após ele marcar o checklist, ele pode vir aqui na etapa de planejamento e falar aqui se ele utilizou ou não esses recursos aqui que estava planejado. Então, marcando aqui como utilizado. Isso daqui também vai para um relatório de custos, né, onde vocês vão conseguir acompanhar quanto que vocês planejou para fazer essa manutenção e o quanto que vocês utilizou de fato, né? Então, é um controle, né, que você pode estar fazendo aí de custos, né, de manutenção. Controle da OS é onde ele vai fazer o apontamento dele para encerrar a ordem de serviço, ele vai colocar o tempo que ele gastou ali para fazer essa manutenção. Então, ele vem aqui em adicionar, vai colocar o nome dele, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui meu nome. Vocês podem estar adicionando também, se fossem duas pessoas, né? Pode estar adicionando mais de uma pessoa aqui. Esse filtro aqui também, pessoal, de executante, você digitando, ele é um filtro autocompleto, ele traz para você o nome do executante de uma forma mais rápida. E aí, só você colocar aqui a data e a hora em que você realizou essa manutenção, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, foi de hoje, né? Ele começou, era 4 horas da tarde, finalizou 18 horas. Eu venho aqui em salvar, e aqui meu apontamento já está feito. E se esse equipamento gerou indisponibilidade, né, para essa máquina, quer dizer, essa manutenção gerou uma indisponibilidade para essa máquina, se foi o mesmo tempo, né, do apontamento, ele pode copiar pelo apontamento, e ele já traz o mesmo horário que essa máquina ficou parada aqui, o mesmo horário do apontamento, né, conforme aqui eu apertei já apareceu, ele puxou aqui a mesma data e a mesma hora. Ou então poderia vir cá também adicionar e colocar quanto tempo esse equipamento ficou parado, desde a hora que ficou até a hora que finalizou o serviço e liberou a produção. Bom, assinatura, se você tiver sua assinatura cadastrada e quiser colocar ali no final como executante de serviço, você pode cadastrar ela aqui em parâmetros, né? E selecionar, vem cá adicionar. E histórico. Em histórico, você pode colocar qualquer informação importante, né, que você deseja que fique no histórico dessa OS. Vem aqui, escreve, vem aqui salvar e tá pronto. Agora, tem essas 4 opções aqui de aprovar, finalizar, né? Se você quiser, você pode estar utilizando esse recurso, né? Então, antes de finalizar a ordem, tem que ter algum aprovador, né? Então, essa pessoa aprova, só clicar aqui em aprovar, aparece a data e a hora e o nome da pessoa que aprovou. E como o apontamento já está feito, é só vir cá e finalizar. E observa aqui, ó, ela está em execução, porque eu fiz apontamento, e se eu apertar aqui finalizar, ela vai mudar o status para encerrada. Não, então aqui está a hora e a data em que eu apertei finalizar essa ordem de serviço, tá? E se por algum motivo você precisar reabrir, né, é só você apertar aqui reabrir, ela volta para o status anterior, né? Se você apertar finalizar de novo, ela finaliza, né? Então você pode reabrir se precisar editar alguma coisa, né, como eu disse, e depois que editar, finalizar aqui. Cancelar, se precisar cancelar a ordem de serviço, né, por algum motivo, também pode. Anexo, aqui você pode estar anexando uma foto de antes e depois, um relatório de medição, algum arquivo, né, importante aqui para ficar no histórico da ordem de serviço. Então, você seleciona, põe o nome do arquivo e aperta aqui anexar. Tudo que você anexa aqui fica listado aqui depois no histórico da ordem de serviço. Rastreabilidade. A rastreabilidade, esse campo aqui, ele puxa quando ele vem de origem de uma solicitação de serviço, então a gente fala qual que foi a solicitação, ou se ela veio de uma FMP, né, do seu plano de manutenção preventivo, ou de uma não conformidade, então ela puxa aqui automaticamente. Ou se você quiser, você pode também adicionar rastreabilidade, falar que tem alguma ordem de serviço ou alguma solicitação que vai fazer parte aqui dessa mesma ordem de serviço. Então, você pode estar vinculando uma a outra. Então, você colocar aqui o tipo e o número da ordem ou da solicitação e salvar, que ela também
ela também vai ser vinculada a essa própria ordem de serviço. Beleza, pessoal? Ah, só para finalizar, depois se você quiser imprimir essa ordem de serviço para arquivar ou para entregar esse relatório para alguém, tem essa opção aqui, ó, de você imprimir. Se você tiver adicionado foto e quiser imprimir com foto, você pode apertar. Se você tiver, não quiser, é só você vir cá e colocar não. E aqui ela vai puxar aqui todas as informações que você cadastrou lá na web, né, conforme a gente mostrou aqui, vai trazer aqui o relatório, beleza? Você pode imprimir, você pode baixar, e entregar para alguém, tá bom? E é isso, pessoal. Um forte abraço, espero que tenha ajudado vocês. Até nosso próximo vídeo.